Olá, mulheres! Muito feliz de estar aqui com vocês nessa segunda aula da nossa jornada, uma aula muito mão na massa, né? Que eu estou trazendo para vocês na sequência da alquimia feminina para a gente iniciar esse ciclo de inverno assim poderosas, reconhecendo o nosso valor, a nossa potência de caminhada de vida, o nosso poder criativo. Então, assim, a mandala alquímica, né, já vou logo assim direto no ponto, ela é uma ferramenta muito interessante para a gente poder ter uma visão geral das nossas prioridades. Eu trabalho com ela e eu, na minha própria vida, né, e eu percebo, assim, nuances que são importantes para eu conseguir criar, materializar os meus sonhos, os meus desejos, sabe? Quando a gente consegue ter uma base, uma clareza, né, dos nossos campos da vida, da onde a gente está vindo, para onde a gente quer ir, fica muito mais fácil da gente conseguir materializar os nossos sonhos, os nossos desejos. Então, é a minha sugestão prática, né? Esse exercício é muito poderoso. Eu fiz questão de fazer a minha própria mandala aqui para iniciar o ciclo de inverno, né? Trabalhada assim no meu poder pessoal, antes de vir gravar essa aula. E foi perfeito, porque eu estou assim, muito mais inspirada para poder fazer as instruções que eu preciso passar para vocês em relação a essa prática. A sensação que eu tenho depois de ter feito a mandala alquímica de autocuidado energético é um sentimento de autorrealização, sabe? Que eu conquistei até através do meu poder de criação. Porque parar um tempo, né, da minha rotina aqui do meu dia para reconhecer os meus esforços, né, da onde eu estou vindo e reconhecer para onde eu quero chegar, onde que eu quero ir nesses próximos 3 meses, nesse ciclo de inverno, nessa estação do ano, foi assim muito mágico, muito poderoso. Foi uma forma de agradecer os caminhos que eu percorri durante o outono, e isso é muito sagrado, e sem dúvida uma forma de poder ter um mapa para onde eu quero colocar energia, sabe? O que eu quero colocar energia, as minhas prioridades, o que que tá bom, né? O que tá bom, eu costumo dizer, é que a gente precisa continuar fazendo. Se tá bom, continua fazendo do jeito que você tá fazendo, porque tá bom. Agora, se não tá tão bom, se você não tá muito satisfeita, então vamos aqui organizar para que esse grau de satisfação, né, ele chegue. E eu sinto que a mandala alquímica de autocuidado energético, nesse pulso cíclico das estações do ano, você fazer essa mandala 4 vezes por ano, ou seja, na entrada do outono, na entrada do inverno, na entrada da primavera e na entrada do verão, é uma forma da gente poder se atualizar sobre a gente mesmo, sabe? O que que a gente quer, como que a gente tá. Então, sem dúvida, é uma ferramenta muito poderosa e sagrada de autoconhecimento. Então, vamos lá. Eu compartilhei, né, com vocês aí o PDF para vocês poderem imprimir. Então, existem duas diferenças para mim, né, e dentro dos meus estudos. Eu entendo que planejamento é um formato de você poder olhar, né, ter esse planejamento, ter uma clareza, e a organização tem a ver mais com estrutura. Então, assim, ter a mandala impressa, ela é muito importante, vocês terem a estrutura impressa para vocês, tá? Isso é uma forma de se organizar. Então, ter um lápis, lápis de cor para vocês poderem pintar. Então, essa aqui é uma estrutura, né? E a minha dica é que vocês imprimam para poder fazer o exercício mesmo, né? Senão fica um planejamento só mental. Então, por isso que é importante ter estrutura. A estrutura aqui, a mandala, né, a impressão dela é a organização, né, para o seu ciclo. E o planejamento está na dinâmica que você vai fazer aqui junto comigo, seguindo as minhas instruções. Então, dito isso, vocês têm aí a mandala de vocês impressa. Tem a página 1, que é a mandala, né, com os 12 temas, né, para vocês poderem escreverem. E tem a página 2. A página 2 ela te dá uma sugestão, assim, alguns exemplos de temas que você pode incluir na sua mandala alquímica do autocuidado energético, tá? Então, eu sugiro sempre que vocês coloquem, assim, temas
que estão aí na rotina de vocês. Então, por exemplo, a casa, né? O cuidado com a casa. A não ser que você seja uma mulher nômade que está sempre viajando, fica em hotel. Então, mas em geral, né, a maioria das pessoas tem essa estrutura de casa. Então, vocês podem, é um tema da vida de vocês, casa. É, e aí tem os outros temas. Lazer é um tema muito importante para vocês colocarem, tá? Tempo livre, porque lazer e tempo livre são coisas diferentes. O lazer, ele é sempre alguma atividade, né? Demanda alguma atividade, e o tempo livre é o tempo ocioso, é o tempo do descanso, é o tempo para você zerar, né? Para você poder respirar. Então, são coisas diferentes. Eu acho que é importante também vocês colocarem para vocês aí descanso, né? O ócio, né? E o lazer como um outro tema. E aí vocês incluem, quem tem filhos pode botar filhos, né? Quem tem namorado ou deseja encontrar um namorado ou uma namorada, pode também botar esse tema, né? Enfim, aí vocês escolhem os 12 temas mais importantes da vida de vocês e coloquem, né, na mandala. Depois disso, meus amores, deixa eu compartilhar aqui a tela, que eu acho que vai ficar gostoso da gente estar juntas aqui. Tem uma pergunta que é muito importante depois de vocês incluírem os 12 temas, tá? Essa pergunta é da onde eu estou vindo. Então, do lado de trás da sua mandala, né, tem uma folha em branco. Você vai escrever, né, uma retrospectiva, é um convite de retrospectiva para você olhar para os seus últimos 3 meses, ou seja, para essa última estação do ano. Então, quem está no hemisfério sul, o início do outono começou lá no dia 20 de março, né? Então, o meu convite é que vocês criem esse momento de respiro, né? E se conectem energeticamente lá para aquele encontro com o outono, onde que vocês estavam. E vocês podem se inspirar em fotos, talvez se vocês tenham fotos no celular de vocês, né? Na rede social, vocês se munirem aí de conexão com esses últimos 3 meses, para vocês lembrarem, né? Ativar a memória emocional de vocês, a memória de acontecimentos, o que foi feito nesses últimos 3 meses, assim, momentos mais importantes. E aí, a minha sugestão é que você faça uma carta, sabe, de gratidão para você. Então, são desses 12 temas que vocês colocaram, vocês podem colocar 12 coraçõezinhos, tá vendo aqui, ó? Deixa eu compartilhar. 12 coraçõezinhos, né? E vocês escrevam, né, nesses coraçõezinhos uma gratidão para cada tema que vocês viveram, sabe? Então eu coloquei aqui: agradeço aos ventos dessa última estação, outono, e aí eu fui agradecendo a cada tema, né? Que eu vivenciei. Então, eu vou dar um exemplo. A nossa jornada aqui alquimista, né, esse programa online de autocuidado energético para a comunidade de mulheres alquimistas que estão aqui, iniciou exatamente nesse último outono. Então, eu escrevi, né, para o tema trabalho, né, da minha vida, eu fiz um agradecimento. Agradeço aos ventos desse último outono pela minha coragem em ofertar o meu servir e a confiança no processo com muita beleza. Então, é uma forma da gente se reverenciar, da gente se reconhecer, reconhecer a nossa força de caminhada, sabe? O nosso poder de autorrealização. E a gente, quando faz isso, quando a gente agradece a gente mesmo e reconhece os nossos feitos, a gente está exercitando algo muito maravilhoso que é a autonomia. E uma das raízes do meu trabalho, sem dúvida, é a autonomia, né? Por isso que vocês estão aqui conectadas comigo, para vocês aprenderem a cuidar melhor de si. E não é um cuidado qualquer, né? Aqui a gente está trabalhando o autocuidado aromágico, né? Tem magia no caminho, porque a gente acredita que é muito importante se conectar com a dimensão mágica da vida para a gente poder seguir mais forte, mais confiante, inspirada, né, pela beleza da vida, né? Receber inspiração divina do universo. E isso, não sou só eu que estou falando, né? Esse trabalho aqui da Jornada Alquimista, ele foi muito inspirado em dois grandes autores, né? 2 livros que eu li e me inspirei para criar aqui
esse projeto para vocês, né, esse programa, é o Ailton Krenak, com esse livreto maravilhoso, super poderoso, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e o Sonho Manifesto, do Siddhartha Ribeiro. Então, é muito político a gente estar conectado à dimensão mágica da vida, né? Então, por isso que eu inicio esse ciclo de inverno falando sobre alquimia feminina, porque alquimia é um mix de elementos, né, que a gente coloca no nosso caldeirão, e um deles, sem dúvida, é a magia, essa conexão da magia com a vida. E essa ferramenta aqui da mandala alquímica, essa prática, esse exercício, é uma forma da gente materializar os nossos sonhos, da gente ver esse poder de transformação e se sentir, sim, reconhecer o nosso poder alquímico de transformação, de autorrealização e de criação dos nossos dias, da nossa rotina, do nosso ciclo. Então é muito importante, o primeiro passo, né, para vocês reconhecerem como é que foi, né? Por isso que, voltando aqui a compartilhar, a minha pergunta para vocês é: da onde vocês estão vindo, sabe? Então, anota aí essa pergunta, né? São 3 perguntas para a prática, em cima dessa temática da onde eu estou vindo. Quais foram as coisas que eu mais me orgulhei de ter feito, de ter criado nessa última estação do ano? Então, você pode escrever, né, várias coisas, mas a minha sugestão é que você consiga colocar pelo menos uma em cada tema. Então, se você escreveu aí na sua mandala saúde física, né? Corpo físico. O que que você viveu com o seu corpo físico? O que que você se orgulhou de ter criado com ele, né? Às vezes você se curou de alguma doença, às vezes você entrou numa academia, entrou numa atividade corporal, às vezes você renovou seu guarda-roupa, né? A forma como você se mostra no mundo. Então, o que que você se orgulhou com esse tema, né? Com esses 12 temas? Então, escrevam, né, esses orgulhos, do que vocês se orgulham e do que vocês estão gratas por ter vivido para cada tema. Pelo menos uma gratidão, sabe? Um orgulho, né? Um auto-reconhecimento para cada tema que você colocou na mandala. Depois disso, né, depois de você ter feito essa carta de agradecimento aos ventos dessa última estação, né, com 12 coraçõezinhos, vocês podem escrever na outra folha, né, na página 2, escrevam atrás quais foram as faltas que vocês cometeram e os aprendizados que vocês levaram, né, os mais importantes. Então, cada tema pode te dar esse norte, né, do que você acha que faltou. Então, por exemplo, eu me orgulhei, vou dar um exemplo em relação ao corpo físico. Eu me orgulhei de ter entrado na aula de dança, né, nessa última estação, mas eu sinto que faltou alguma coisa para esse meu corpo físico. Uma atividade que me trouxesse mais flexibilidade, né? Um alongamento, um pilates. Então, não é que eu... É ser assim, verdadeiro com a falta, tá tudo bem. Não é ficar se julgando, eu não fiz isso. Não é nesse sentimento. Mas é ser sincero, sabe? O que que faltou? Às vezes não faltou nada, às vezes você está super satisfeito, mas às vezes faltou alguma coisa. Então, se faltou alguma coisa, vocês podem escrever, né, nessa segunda pergunta, né? E é uma oportunidade de você também escrever os aprendizados que você teve com esse tema em específico. E por último, a terceira pergunta é: como foi viver essa última estação, né? Quais as principais coisas que aconteceram, que você leva no coração disso de bom que aconteceu, e aonde você quer continuar investindo? Então, na verdade, essa pergunta você não precisa escrever. Eu quero que vocês respondam e fiquem com essa sensação. A sensação do que foi bom que você viveu naquele tema na última estação. Então, eu vou dar um exemplo. Em relação aos meus filhos, eu tive uma sensação muito boa com a minha filha Yasmin, né? Muitas aqui já conhecem ela, que foi ter colocado ela também numa aula de dança e a gente ter vivido esse ciclo constante, sabe? Ter nutrido, levar ela 2 vezes por semana na aula de dança, ter tido apresentação.
Então, essa sensação, sabe, boa, que eu levo no meu coração de ter trazido essa atividade para ela que ela gosta tanto, e é onde eu quero continuar investindo, né? Isso aconteceu, foi bom, e eu desejo continuar investindo nessa atividade para ela. Então, é sobre essa sensação do que tá bom e o que merece continuar investindo. E isso é para tudo, tá? O que tá funcionando, a gente deve seguir e continuar investindo sempre que possível. Então, essa é a primeira parte, né? Da onde eu tô vindo. Eu tô falando isso porque a gente só pode definir para onde a gente quer ir depois de a gente agradecer e celebrar da onde a gente está vindo. Isso é uma sabedoria. Nem sempre a gente faz assim, mas quando a gente se permite criar esse tempo e esse espaço para elaborar, para refletir, agradecer, né, da onde a gente está vindo, fica muito mais fácil a gente criar um roteiro, uma rota, né, para nossa jornada de vida pessoal, com muito mais prosperidade, com muito mais clareza. Então, esse segundo momento, né, dessa prática da mandala alquímica é para você escrever na sua mandala o que você deseja expandir nos próximos 3 meses. Então é o seguinte, meus amores, deixa eu dar um stop share aqui. Esse exercício, ele é muito importante. Eu estou aqui dando uma instrução para vocês, tá? Vocês estão assistindo uma aula teórica, mas vocês vão colocar a mão na massa, né? Vocês podem dar um pause, por exemplo, para poder fazer essa primeira parte da mandala, e depois voltar para essa segunda parte que eu vou instruir vocês agora. Se vocês estiverem sem tempo, só tiverem com tempo agora para ouvir, né, para aprender a teoria e se organizarem para fazer amanhã, depois de amanhã também é possível, mas o importante é que esse momento seja assim muito bem guarnecido por vocês, muito bem estruturado, porque é um convite de aprofundar, sabe, em si. E isso merece, né? Vocês merecem, nós merecemos, né? Tempo e espaço para poder aprofundar e admirar as nossas belezas, né? O nosso poder de criação. Então, um respiro para eu poder passar essa segunda parte, que é para onde vocês querem ir, né? Então, nesse momento, vocês vão precisar de um lápis roxo e um lápis verde. Por que o roxo, né? Porque o roxo é a cor da alquimia, da transmutação, da chama violeta, né? Aquela transformação espiritual mesmo. E o verde, eu gosto do verde, que é a cor do chakra do coração, do sentimento, das florestas. Aqui agora, depois de vocês terem escrito na mandala, cadê a minha mandala que eu quero mostrar para vocês? Aqui. Os temas, vocês vão pintar de verde aonde vocês estão satisfeitas, né? O que tá bom e que vocês vão continuar seguindo. Foi ótimo nesses últimos 3 meses a minha relação de criação com esse tema na minha vida, né? Talvez tenha um ajuste ou outro que eu queira fazer, mas eu estou satisfeita. Eu quero continuar fazendo do jeito que eu tô. E vão pintar de roxo, de lilás, né? Roxo lilás, aonde vocês não estão satisfeitas. Então, eu dei um exemplo aqui, eu pintei de roxo, eu não estou muito satisfeita com a forma que eu estou me relacionando com a minha casa. Então, eu pinto de roxo porque a partir de agora, nesse ciclo de inverno, nessa nova estação, eu vou priorizar e vou me dedicar a cuidar da minha casa mais, né? Porque eu não estou tão satisfeita. E aí você faz isso com os temas que você deseja nutrir, deseja priorizar na sua vida, né? Que você já reconheceu que o que você fez merece talvez mais atenção, né? E aqui a gente não tá com sentimento de julgamento, não quero que vocês se julguem, fiquem com um chicotinho, a gente faz o que dá, né? A gente está dando o nosso melhor, não tenho dúvida disso, mas que vocês desejam expandir, né? Eu desejo expandir o cuidado com a minha casa, sabe? Eu desejo criar cantinhos, sabe? Mágicos. Eu tinha sempre um esquema de fazer mesas de época e eu nunca mais fiz. Às vezes a louça fica mais suja, eu quero limpar mais, sabe? Não deixar mais tanto tempo a louça na minha cozinha. Tá tudo bem, não tô aqui me culpando, né? Foi o melhor que eu fiz.
Mas desejo me dedicar mais, né? Eu fiz coisas boas, eu plantei um novo jardim junto com o Alcir, né, nesse último ciclo, mas eu desejo me dedicar mais para casa, para o cuidado com a casa, até porque tem um ano que a gente se mudou, tem alguns quadros que eu quero colocar, que eu ainda não coloquei. Enfim, isso é só um exemplo, né, que eu estou trazendo como um exemplo mesmo, né, da minha vida, para vocês entenderem a dinâmica, né, que não seja com um sentimento de julgamento, mas sim com um desejo de onde vocês desejam expandir, querem expandir. Então, com essa clareza colorida, né, do que está verde é o que vocês estão satisfeitos e o que está roxo é o que vocês desejam expandir. E a minha dica aqui é que você seja bem generosa com você, sabe? Porque se a gente deseja generosidade da vida pra gente, a gente deve ser a primeira a ser generosa com a gente mesma. Então, não coloquem tudo roxo, sabe? É, tentem colocar assim três, três roxinhos, quatro no máximo, para que não fique muito pesado essas prioridades para o próximo ciclo, para vocês terem uma folga também. Isso é uma prática de autocompaixão com vocês mesmos, sabe? E também eu penso que é uma forma de autoavaliação, de um termômetro também, de como que está esse grau de exigência, de satisfação de vocês também. A mandala traz também esse termômetro, sabe? Essa balança. Nossa, será que eu estou muito exigente? Nossa, quase tudo eu não estou satisfeita. Será mesmo? Será que está tudo insatisfeito na sua vida? Né? Então, como que eu posso melhorar isso? Então, às vezes é pedindo um apoio. Então, a minha casa está muito bagunçada. Será que talvez se eu ficar sozinha para cuidar dela, será que eu não posso chamar às vezes uma amiga para fazer um mutirão comigo de arrumação? Será que é possível investir financeiramente e chamar alguém para dar um apoio, né, de trabalho aqui, chamar uma profissional? Será que eu não chamo alguém da minha família? Será que eu não me organizo a dinâmica do meu dia, né, na minha rotina e coloco um pouco mais de tempo para cuidar da casa? Então, é uma forma de ter clareza, sabe? E de ver como que eu posso expandir e materializar esse desejo que eu tenho em relação a esse tema da minha vida. Então, essa, sem dúvida, é a nossa intenção com a Mandala Alquímica. E é aqui que eu, né, digo para vocês, né, nessa instrução. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Os campos em verde, né? Você segue fazendo o que você já faz. E os campos em violeta, lilás, é para a gente traçar a energia de cuidado e transformação para chegar aonde você deseja chegar. Então, a pergunta de poder, né, para o que está em violeta é: aonde quero chegar nesse tema, né? Como seria se fosse maravilhoso a minha relação com, né, esse tema da minha vida, né? Então, com a minha casa, com o meu trabalho, com a sexualidade, com o meu corpo físico, com a minha espiritualidade, com o meu lazer, com o tempo para mim, enfim. É essa pergunta que a gente faz para os campos que estão em violeta. E aí vocês vão escrevam, sabe? E para complementar essa atividade com essa temática do que você pintou em violeta, né, que é onde você deseja ver a transformação acontecer na sua vida durante esse ciclo de inverno, a dica é que você olhe para o limiar do fim do inverno, sabe? Aquele finzinho de inverno ali no fim de setembro e o início da primavera. Sinta o fim dessa estação, né? Já passou ali o início de setembro, e aí você está entrando ali em outubro, como que você quer estar vivendo ali naquela transição? Quando chegar a primavera, quais os projetos que você quer ter se sentido orgulhosa de ter visto no mundo, de ter nutrido, se eles ainda não se materializaram do jeito que você gostaria, mas você quer se sentir orgulhosa de ter nutrido o que neles, sabe? De ter visto eles se expandirem, como que eles estão? Qual o tamanho? Qual é a sensação? Então, esse é o meu convite para vocês criarem esse tempo e esse espaço, né? Imprimirem a mandala alquímica de vocês, para vocês construírem aí seus sonhos, desejos e projetos para o inverno. E lembrando sempre que uma mulher alquimista, né? A premissa, né, da alquimia, da magia, é a gente criar a intenção. Então, esse momento, né, aqui da jornada é muito importante
Porque cuidado energético começa com a energia da intenção, né? Onde a gente consegue, antes de ir para a matéria, as coisas acontecem, né, no sutil, na energia, né, no invisível. Então, sentir esse invisível e ir colocando na matéria, no papel, sabe? Se conectando com esse lugar da onde a gente quer chegar, ter clareza. Esse aqui, sem dúvida, é uma estrutura muito maravilhosa para isso, tá? Que eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero só finalizar essa aula falando, né, algumas coisas importantes sobre fazer na prática esse momento requer assim uma organização também do seu dia, e isso também vai te ajudar a materializar os seus desejos e os seus sonhos que você vai colocar na mandala, né, para você ver criar, para você ver expandir e nesse próximo ciclo, né, que a gente está adentrando. É um momento de descanso, sabe? Eu falei para vocês que lazer é diferente de ócio, né? O ócio é onde a gente vai descansar, é onde a gente vai pausar, é onde a gente vai criar um lugar receptivo, né? Para a gente poder receber as instruções, né, dos espíritos da vida, para a gente poder receber força, energia, inspiração divina. Então é muito importante que a gente tenha esse tema na nossa mandala, tá? E o lazer é uma atividade, né? É uma atividade, às vezes, você está ali vendo um filme, está lendo, né, um livro. Você pode até se sentir mais relaxada, como se estivesse descansando quando você está fazendo uma leitura, mas no fundo ela é uma atividade. Então, o descanso, não fazer nada, sabe? Se permitir ficar 10 minutos deitada, sem fazer nada, sem pegar para lavar uma louça, sem ligar para ninguém, sem estar no WhatsApp. Estar no WhatsApp, estar no celular não é descanso, né? É não fazer nada mesmo. Então, é muito importante isso. E, e é importante que você gerencie esse tempo no dia a dia de vocês, que vocês criem esses momentos de descanso, de não fazer nada, tá? Nem que seja de 5 minutos. Definir essas folgas, né, e as pausas, os períodos livres, né, durante o seu dia. Até para você ter um tempo para você fazer essa mandala, você precisa definir que momento vai ser esse do seu dia. Então, gerenciar o tempo nas redes sociais é bem importante, tá? E isso tem uma consequência. Se você gerencia, se você tira assim as notificações, sinal de alerta, sabe? Principalmente à noite, a consequência é que você consegue ter menos distração e mais foco para a atividade que você quer fazer. Seja o momento de você fazer a sua mandala, seja o momento que você vai lavar uma louça, seja o momento que você vai pegar para ler um livro, né? Seja o momento que você vai tirar para descansar e não fazer nada. Então, gerenciar o tempo na rede social, a consequência é menos distração e mais foco na atividade que você se coloca, tá? E a outra coisa muito importante também que eu coloquei aqui, é vocês se atentarem, tá, ao sono, atividade física e alimentação de vocês. Isso vai ser muito importante também para a construção de uma dinâmica saudável de cuidado energético durante todo o ciclo desse inverno, dessa estação do ano. E aí, durante a jornada, a gente vai aprender, né? São mais de 30 práticas para vocês se inspirarem e fazerem na vida de vocês para melhorar a qualidade do sono. E uma delas é a inalação direta, né? Que a gente vai aprender a fazer. E aí tem os óleos essenciais, as plantas que são mais bem indicadas. Vocês também vão ter acesso a esse material no módulo Jardim. A gente tem 21 plantas ali que vocês podem se conectar. Então, uma dica que é antes de dormir, vocês possam fazer uma inalação direta, sabe? De 3 a 5 minutos, né? Com os óleos essenciais que vocês têm aí. Bota para jogo mesmo, porque dependendo do óleo essencial, ele estraga. Então, se vocês têm esses vidrinhos, vamos botar ele para jogo, vamos trazer ele como ferramenta alquímica de cuidado. É importante a gente se organizar para isso, né? Ter assim mais perto da gente, tirar do armário, né? Proteger da luz do sol, mas estar num campo visível. E aí tem uma atividade que eu faço com vocês que é de preparar o seu ambiente, de facilitar, né? Tá, durante a jornada a gente vai ter um passo a passo muito legal para isso também. E aí eu tô falando do sono por quê? Porque uma boa noite de sono, ela define todo o seu dia, né? Vai definir assim a sua qualidade de vida.
Uma boa noite de sono começa quando você acorda. Então, definir a quantidade de horas que você vai dormir e como que você inicia seu dia também é muito importante. O nosso próximo passo vai te ajudar nisso. A gente tem uma... Cadê? Ele está aqui? Está aqui. Para as mulheres que estão na jornada alquimista, né, seguindo aqui o percurso, o próximo passo, depois dessa aula, é você receber esse questionário guia do autocuidado energético, né, que vocês também vão imprimir. São com perguntas, né, responder sim ou não, e aí tem aqui poder alquímico de cada pergunta. Esse questionário, para iniciar agora esse ciclo, é muito maravilhoso. Não deixem de imprimir, tá, mulheres? E responda esse questionário, porque isso vai te trazer muita autonomia e norte para vocês poderem irem criando, né, esse plano de cuidado, né, com mais autonomia, né, com o meu apoio, claro, aqui na jornada, mas com autonomia, que sem dúvida é uma das raízes desse trabalho. E ter autonomia não quer dizer que a gente não precise do outro, né? Mas antes da gente delegar, né, para o outro, até para a gente entender que a gente precisa do outro, a gente precisa se conhecer, né, para saber se a gente realmente está precisando. Eu só sei que eu tenho necessidade se eu paro para sentir, né, do que eu preciso. Bom, eu tenho necessidade disso. Se eu tenho clareza que eu tenho necessidade disso, é porque eu parei para refletir, né, que eu tenho necessidade de alguma coisa. E isso acontece nos meus momentos, né? Nos meus momentos livres de tempo para mim, de descanso, ou no meu lazer, onde eu estou ali, né, buscando também uma atividade que me promova autoconhecimento, ou na minha relação com as minhas amigas, né, que também despertam espelhos em mim, e eu vou me percebendo, né? Ou pode ser na relação com o trabalho, enfim, mas para isso a gente precisa ter esses momentos de pausa para poder sentir, e sentir é muito poderoso, sabe? Confie no sentir. Então, essa é uma das propostas também que a gente vai vivenciar aqui durante todo o ciclo da Jornada Alquimista. Por 3 meses a gente está bem juntinhas, tá? Num contato mais íntimo durante a estação do ano, que é o proposto, mas lembrando que todo o conteúdo da jornada fica liberado por 1 ano de acesso, porque sem dúvida aqui é um programa que respeita o tempo do seu processo, que é muito, muito individual, né? E sagrado o tempo do seu processo. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês criem, né, esse tempo, esse espaço para fazer a mandala de vocês, e eu tenho certeza que vocês vão ter mais clareza e força para materializar os sonhos, desejos de vocês quando colocar tudo isso no papel. É muito poderoso fazer escritas criativas, trabalhar com lápis de cor, se conectar com os nossos desejos, com os nossos sonhos. Então, a gente se vê, tá? A gente se vê, né, na sequência aqui da jornada. Contem comigo. Um beijo grande e até!